Você pode estar pecando financeiramente todos os dias e nem saber. Você ora, você vai à igreja, você lê a Bíblia, mas quando o assunto é dinheiro, você comete erros que a própria palavra de Deus condena claramente. E o pior é que você nem percebe, porque ninguém te ensinou, ninguém te alertou, e você continua repetindo os mesmos erros dia após dia, achando que tá tudo bem, quando na verdade você está desobedecendo a Deus numa área crítica da sua vida. E hoje você vai descobrir 7 erros financeiros que a Bíblia condena, mas que se tornaram tão comuns, tão normalizados, que até cristãos comprometidos cometem sem piscar. E eu não vou te dar opinião, vou te mostrar o que a palavra de Deus diz. E você vai ter que decidir, continuar errando ou se arrepender e mudar, porque Deus se importa com suas finanças. Ele se importa com o que você faz com o dinheiro que Ele te dá. E ignorar os princípios dele nessa área traz consequências, não só financeiras, mas espirituais. Então se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode te confrontar, pode te incomodar, pode te fazer perceber que você está errando feio, mas também pode te libertar, pode te ensinar a honrar a Deus com suas finanças. E quando você faz isso, tudo muda. Vamos aos 7 erros. O primeiro erro que a Bíblia condena é amar o dinheiro mais que a Deus. E esse é o erro raiz de todos os outros. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas amar o dinheiro, fazer dele seu Deus. E você pode dizer: eu não amo o dinheiro, eu amo a Deus. Mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você trabalha tanto que não tem tempo para orar? Você falta culto porque tem que fazer hora extra? Você toma decisões pensando primeiro no lucro e só depois em Deus? Você fica mais feliz quando ganha dinheiro do que quando está na presença de Deus? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você ama o dinheiro mais que a Deus e nem percebe, porque o amor ao dinheiro é sutil, ele não grita, ele sussurra, ele te convence de que você só tá sendo responsável, só tá cuidando da família, só tá garantindo o futuro. Mas na verdade, você colocou o dinheiro no trono do seu coração. Jesus foi direto em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Você não pode servir os dois. E servir o dinheiro não significa só trabalhar. Significa viver em função dele, pensar nele o tempo todo, se preocupar com ele constantemente, tomar decisões baseadas nele. E quando você faz isso, você está em pecado, porque você trocou o Criador pela criatura. Então para e pensa, quem realmente governa a tua vida? Deus ou o dinheiro? Porque se for o dinheiro, você precisa se arrepender, precisa destronar o dinheiro e colocar Deus de volta no lugar que é dele. Porque enquanto o dinheiro for seu Deus, você nunca vai ter paz, nunca vai ter satisfação, porque o dinheiro é um Deus que sempre exige mais e nunca te preenche. O segundo erro que a Bíblia condena é viver endividado propositalmente. E aqui, eu não tô falando de uma emergência, não tô falando de quando você não tem escolha. Tô falando de quando você se endivida por escolha, por querer viver acima do que pode, por não ter autocontrole, por querer agora o que deveria esperar. Provérbios 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Servo, escravo. Quando você se endivida, você perde liberdade. Você se torna escravo de quem você deve. E a cultura do mundo te ensina a se endividar. Parcela em 12 vezes sem juros. Compre agora e pague depois. Realize seus sonhos hoje e você cai. Você compra o que não pode pagar. Você financia o que não precisa. Você parcela no cartão sem ter certeza de que vai conseguir pagar. E antes que você perceba, você deve mais do que ganha. E aí começa o desespero. As contas não fecham. Os juros comem seu salário e você vira escravo. Romanos 13, versículo 8 diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Não devam nada a ninguém. Essa é a orientação bíblica. E sim, eu sei que é difícil. Eu sei que tem situações onde a dívida parece inevitável, mas a Bíblia não está dizendo que dívida é impossível de evitar. Ela está dizendo que você não deve viver assim, que você deve fazer tudo para sair, para se libertar, porque enquanto você está endividado, você não é livre, você não pode ser generoso, você não pode investir no reino, você não pode obedecer quando Deus te pede algo que custa dinheiro, porque você deve. Então se você está endividado, para de contrair mais dívidas.
Para de parcelar, para de viver no limite do cartão e faz um plano. Corta gastos, vende o que não é essencial e começa a pagar, da menor para maior. E em alguns meses, alguns anos, você vai estar livre e você vai testemunhar que vale a pena, que viver sem dívidas é viver com paz, com liberdade, com capacidade de obedecer a Deus sem barreiras financeiras. O terceiro erro que a Bíblia condena é não dar o dízimo, e eu sei que esse é o tema mais polêmico. Eu sei que tem gente que diz que dízimo é da lei, que não é para hoje, mas a Bíblia é clara. Malaquias 3, versículos 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Roubará o homem a Deus? E Deus chama de roubo quando você não dá o dízimo. Não é sugestão, não é opcional, é mandamento. E vem com maldição se você não obedecer e com bênção se você obedecer. E você pode argumentar, pode dizer que isso é Antigo Testamento. Mas Jesus confirmou em Mateus 23, versículo 23. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus não aboliu o dízimo. Ele disse que deveria ser praticado. E aqui está o princípio. Quando você dá o dízimo, você está declarando: Deus, o Senhor é prioridade. O Senhor vem primeiro, antes das contas, antes do mercado, antes de tudo. E eu confio que o Senhor vai fazer os 90% restantes renderem mais que os 100% sem sua bênção. E funciona. Não porque você está comprando a bênção de Deus, mas porque você está entrando no princípio espiritual que Ele estabeleceu. Então, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. E enquanto você rouba, você vive sob maldição. Não porque Deus quer te amaldiçoar, mas porque você escolheu sair da cobertura da bênção. E as consequências vêm. O dinheiro não rende, as contas não fecham, o carro quebra, o eletrodoméstico estraga. E você não entende por quê, mas é porque o devorador está atuando. E Deus só promete repreender o devorador se você dizimar. Então começa hoje. Separa os primeiros 10% de tudo que você ganha, antes de pagar qualquer coisa, e entrega na casa do Senhor. E observa, Deus vai cumprir a promessa. Ele vai abrir as janelas dos céus, e você vai testemunhar. O quarto erro que a Bíblia condena é ser avarento e não generoso. Avareza é quando você tem, mas não compartilha. Quando você acumula, mas não ajuda. Quando você vive só para você. E a Bíblia condena isso duramente. Lucas 12, versículo 15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Acautelai-vos da avareza, porque a vida não é sobre quanto você tem, é sobre o que você faz com o que tem. E tem gente que ganha bem, tem casa, tem carro, tem conforto, mas é mão fechada, nunca ajuda ninguém, nunca dá oferta, nunca contribui, nunca socorre e acha que tá tudo bem, mas não tá, porque Deus não te abençoou para você acumular, Ele te abençoou para você ser canal de bênção, para você distribuir, para você ajudar. E quando você não faz isso, você tá pecando. 1 João 3, versículo 17 diz: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como? Como você pode dizer que ama a Deus, mas não ama quem Ele ama? Como você pode ser indiferente à necessidade do próximo, quando Deus te deu abundância exatamente para você suprir essa necessidade? E generosidade não é só para quem tem muito, é para todo mundo. A viúva pobre deu 2 moedas. Era tudo que ela tinha. E Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos, porque ela deu do que precisava, não do que sobrava. E Deus honrou aquilo. Provérbios 19, versículo 17 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Quando você ajuda alguém necessitado, você está emprestando para Deus. E Deus paga de volta com juros. Então para de ser mão fechada, para de acumular, para de viver só para você. E começa a ser generoso. Ajuda quem precisa, dá ofertas, contribui, porque quanto mais você dá, mais Deus te dá para você dar mais. É um ciclo de bênção, mas só entra nesse ciclo quem é generoso. O quinto erro que a Bíblia condena é usar desonestidade para lucrar. E isso inclui mentir, enganar, roubar, sonegar, dar o troco errado e não devolver, pegar algo que não é seu, não pagar o que deve, fazer negócio desonesto. E tem gente que faz isso e ainda acha que Deus vai abençoar, mas não vai. Provérbios 13, versículo 11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta com trabalho terá aumento. O que vem fácil
vai fácil. O que vem com desonestidade não fica. E a tentação é grande, porque o mundo faz isso o tempo todo. E parece que quem é desonesto se dá bem, mas não se dá. Pode parecer por um tempo, mas Deus vê e Deus cobra. Provérbios 20, versículo 23 diz: abominação é ao Senhor peso, e balança enganosa não é boa. Abominação, Deus odeia. Quando você usa desonestidade para lucrar, você está fazendo algo que Deus detesta. E você acha que vai prosperar? Não vai, porque Deus não abençoa a desonestidade. Efésios 4, versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Para de roubar, para de enganar e trabalha honestamente. Porque o que vem com honestidade, Deus multiplica. O que vem com desonestidade, Deus amaldiçoa. Então, se você tem feito negócios desonestos, se você tem mentido, se você tem roubado de alguma forma, arrepende-se. E, se possível, restitui. Devolve o que não é seu, paga o que deve. Porque enquanto você tem algo que veio com desonestidade, você não tem a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus, não adianta ter dinheiro. Você não vai ter paz. O sexto erro que a Bíblia condena é desperdiçar e não administrar bem o que Deus te deu. Porque tudo que você tem não é seu, é de Deus. Você é apenas administrador, e Deus vai te cobrar conta de como você administrou. Lucas 16, versículo 2 diz: dá conta da tua mordomia. Você vai ter que prestar contas. E se você desperdiçou, se você foi irresponsável, se você não cuidou bem, você vai responder. E tem gente que ganha bem, mas não sobra nada, porque gasta com futilidade, com supérfluo, com coisas que não precisa, e no final do mês está zerado, e não tem nada guardado. Não tem reserva para emergência, não tem nada para investir no reino, porque desperdiçou. Provérbios 21, versículo 20 diz: tesouro precioso e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O sábio guarda, o insensato desperdiça. E administrar bem não é ser avarento, é ser sábio, é saber o que é necessário e o que é supérfluo, é ter autocontrole, é planejar, é poupar, é investir, é usar o dinheiro com sabedoria. Porque cada real que você desperdiça é um real a menos que você poderia usar para algo que realmente importa, para ajudar alguém, para investir no reino, para sua própria segurança. Então, se você tem desperdiçado, faz um orçamento, vê onde o dinheiro está indo, corta o supérfluo e começa a administrar com sabedoria, porque Deus não vai te dar mais se você não cuida bem do que Ele já te deu. Lucas 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Se você não é fiel com pouco, Deus não vai te dar muito. Então começa sendo fiel agora, com o que você tem, e Deus vai te dar mais. O sétimo e último erro que a Bíblia condena é confiar no dinheiro ao invés de confiar em Deus. E esse é o erro que fecha o ciclo. Porque você pode não amar o dinheiro, pode dizimar, pode ser generoso, pode ser honesto, pode administrar bem, mas se no fim do dia sua segurança está no dinheiro, não em Deus, você está errado. Provérbios 11, versículo 28 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá. Confia nas riquezas. Não tem riquezas, mas confia nelas. Faz delas sua segurança. E você sabe quando você confia no dinheiro? Quando você vive ansioso por causa dele. Quando você não consegue dormir pensando nele. Quando você se desespera se ele falta. Quando você acha que sem dinheiro você não vai conseguir. Quando você coloca sua paz, sua segurança, sua esperança no dinheiro. Aí você está confiando nele, e não em Deus. E isso é pecado. Mateus 6, versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos, não fiquem ansiosos, não se desesperem. Porque o versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus primeiro, e Ele cuida do resto, porque Deus é teu provedor. Não o dinheiro, não o emprego, não o salário, Deus. Filipenses 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Deus vai suprir, não o dinheiro, Deus. Então para de confiar no dinheiro e começa a confiar em Deus, porque o dinheiro pode acabar, o emprego pode terminar, a economia pode entrar em crise, mas Deus nunca falha, e quem confia nele nunca fica desamparado.
Então, recapitulando os 7 erros que a Bíblia condena e você pode estar cometendo todo dia. Primeiro, amar o dinheiro mais que a Deus. Segundo, viver endividado propositalmente. Terceiro, não dar o dízimo. Quarto, ser avarento e não generoso. Quinto, usar desonestidade para lucrar. Sexto, desperdiçar e não administrar bem. Sétimo, confiar no dinheiro ao invés de Deus. 7 erros. E provavelmente você identificou pelo menos um que você comete. Talvez mais de um. E agora você tem uma escolha: ignorar e continuar errando, ou se arrepender e mudar. Porque Deus não quer te condenar. Deus quer te ensinar, quer te libertar, quer te abençoar. Mas Ele só pode fazer isso quando você obedece, quando você honra os princípios dele, quando você administra suas finanças do jeito que Ele mandou. Então hoje, escolhe obedecer, escolhe honrar a Deus com teu dinheiro. Porque quando você faz isso, quando você segue os princípios bíblicos, as bênçãos vêm, não porque você mereceu, mas porque Deus é fiel e Ele sempre honra quem o honra. Agora vamos orar. Se você reconhece que tem cometido algum desses erros, vamos nos arrepender e pedir perdão a Deus. E vamos nos comprometer a mudar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti reconhecendo que tenho errado. Tenho pecado na área financeira e nem percebia. Senhor, eu confessei que amei o dinheiro mais que a Ti, que vivi endividado sem necessidade, que roubei de Ti não dando o dízimo, que fui avarento e mão fechada, que usei desonestidade algumas vezes, que desperdicei o que o Senhor me deu e que confiei mais no dinheiro do que em Ti. Perdoa-me, Senhor. Eu estava errado e hoje eu escolho mudar. Eu escolho obedecer aos Teus princípios. Eu escolho honrar-Te com minhas finanças, porque eu entendo que tudo que tenho vem de Ti e eu sou apenas administrador e eu quero ser um administrador fiel. Senhor, ajuda-me a colocar o Senhor em primeiro lugar sempre. Ajuda-me a sair das dívidas. Ajuda-me a ser fiel no dízimo. Ajuda-me a ser generoso. Ajuda-me a ser honesto em tudo. Ajuda-me a administrar bem o que o Senhor me confia. E ajuda-me a confiar em Ti, não no dinheiro. E, Senhor, eu declaro sobre minha vida que a partir de hoje, minhas finanças serão governadas por Ti, não mais por mim, não mais pelo mundo, mas por Ti. E eu confio que quando eu obedecer, o Senhor vai me abençoar, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é fiel. E o Senhor sempre honra quem Te honra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não me condena, mas me ensina. Obrigado porque há perdão, e há restauração, e há bênção quando eu ando nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém.